presidente Jair Bolsonaro vai realizar uma enquete. Uma enquete para saber o que decide exatamente a respeito da lei do projeto que aumenta a pena para quem maltrata animais. O Lucas Herrero está conosco, tem esse assunto. Oi, Lucas, boa tarde. Tudo bem, Ronald? Boa tarde a você, boa tarde também ao Zaidan e a todo mundo Fala, que Herrero. acompanha o Antes Acontece. Prazer gigantesco participar com vocês e falar sobre esse assunto importante, né? Essa proposta de mudança na lei de crimes ambientais envolvendo cães e gatos especificamente. A principal alteração, Ronald, Zaidan e ouvintes, é na pena, que deixaria de ser entre 3 meses e 1 ano de prisão para ser entre 2 anos a pena mínima e 5 anos a máxima. Já passou pela Câmara dos Deputados, isso aconteceu no fim do ano passado, já passou também pelo Senado e chegou quinta-feira agora na mão do presidente Jair Bolsonaro. Como ele ainda não sabe o que fazer, você já disse, Ronald, ele montou uma enquete que ainda não foi para as redes sociais. Ele quer saber o que o povo tem a dizer sobre essa questão. As pessoas vão votar nessa enquete e também comentar. Isso vai ser feito nas redes sociais, não é nada oficial, nada como se fosse um plebiscito, por exemplo. A gente conversou com o deputado federal Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais, e a opinião dele é importante porque ele é o autor da proposta e vai explicar pra gente que essa sanção pode acabar com uma impunidade que vem acontecendo desde a promulgação dessa lei, já que hoje as penas geralmente são convertidas em pagamento de cesta básica. São muito curtas e assim você pode trocar a pena por uma doação de cestas básicas. Com o aumento da pena, as coisas poderiam ser um pouquinho diferentes. Na prática, prisão para quem comete crime contra os animais, com relação àqueles casos que forem pegos em flagrante, não há mais a possibilidade, então, de arbitrar a fiança, fazendo com que a pessoa que cometeu a covardia de crime contra os animais tenha que dormir na cadeia, podendo manter-se até o processo transitar em julgado. E tem também o lado contrário, né? Quem também compara esse projeto de lei ao tamanho da pena para agressão contra humanos, né? Contra adolescentes, idosos e incapazes. As penas para esse tipo de crime vão de 2 meses a 1 ano de detenção. Hoje, como a gente já trouxe, as penas contra animais, né? Agressão a animais, vão de 3 meses a 1 ano. E podem aumentar para 2 anos a mínima, 5 anos a máxima. Tem parlamentar que acredita que a gente não pode ter uma pena maior para quem agride animal do que para quem agride humanos. E agora o Bolsonaro tem 15 dias, desde a última quinta-feira, para decidir se ele vai sancionar, se ele vai vetar integralmente o projeto, se ele vai modificar alguma parte do projeto, se ele aprova uma parte e acaba vetando outra parte. A importante informação é que tem reunião com o Fred Costa nessa semana, com o deputado que propôs esse projeto, e além disso, a própria primeira-dama, Michele Bolsonaro, é favorável, se posicionou publicamente sobre esse tema, dizendo que é a favor da sanção do aumento da pena para agressores contra animais, como cães e gatos, Ronald. O Herrero, Diga, Dan. é claro que a pena para quem agride crianças, pessoas sem capacidade de defesa, idosos, né, ela é muito baixa, né? Então, o deputado que diz não podemos aumentar a pena para aqueles que praticam violência contra animais, porque ela ficaria maior do que a pena para quem pratica violência contra crianças, contra idosos e tal. Uma ótima oportunidade para que ele, como parlamentar, apresente um projeto, até aproveitando o debate, para que haja aumento da pena para quem agride idosos, para quem agride crianças, para quem agride pessoas sem capacidade de defesa. É óbvio, não é? E que ela seja maior até do que essa proposta pelo deputado. Agora, isso não é argumento para que não haja aprovação desse projeto. Agora, você citou aí, você disse especificamente para cães e gatos. Ou seja, o projeto não aborda a punição a quem pratica violência contra outros animais, ou Herrero? Exatamente, Zaidan. Esse é um ponto crucial, né? Porque quando a gente analisa o tema como um todo, pensa que é para todos os animais. Mas o deputado federal, Fred Costa, quis especificar
cães e gatos, porque são os animais que a gente mais tem em casa, né? São os animais com um acesso a nossas casas muito maior do que, por exemplo, outros tipos de animal, né? Então por isso que ele quis focar principalmente nesse aumento, nesse endurecimento de pena para quem agride cães e gatos, por esse simples fator da gente ter mais cão e gato em casa do que outro tipo de animal. E é bom lembrar, né, Ronald Herrero, que há um problema adicional. Muitas vezes no Brasil, o problema não é só o tamanho da pena, mas a possibilidade do sujeito não cumprir a pena, né? Então ele fica um pedacinho de tempo ali e cai fora. O deputado disse pro Herrero, olha, não faltará toda a garantia jurídica para que a pessoa se defenda, é claro, não é? É claro. Agora, o Bolsonaro, até por ser aquele negócio, né? Ou ele vai desagradar a gregos ou vai desagradar a troianos. Então ele tá jogando pra plateia aí decidir, né, Ronald? E, ô Zaidan, é que tem tanta gente, é que isso daí precisa pelo menos meter medo em vagabundo que acha que pode descontar a raiva que tem da vida em animais domésticos e tal. Mas tá coberto de razão, tem tantos outros animais aí que precisariam ter a mesma proteção e não só cães e gatos, mas o Herrero deixou claro, acabaram tentando focar naqueles que você tem dentro de casa, né, que podem ser criados na sua casa, no apartamento. Vou contar um caso aqui, Zaidan, o que fazer com uma pessoa dessa? Lá em Santana de Parnaíba, teve um cidadão que a esposa criava 10 cachorros em casa. Ela criava 10 cachorros e ele convivia junto com tudo isso. Ela resgatava cachorro da rua e dava lar para esses cachorros. Essa senhora morreu, ela veio a falecer, ela era uma cuidadora bem conhecida lá em Santana de Parnaíba. Esse cidadão, Zaidan, ele chamou um outro sem vergonha, esse é um excomungado, que esse tem que perder o direito de trabalhar, um veterinário. E pra que é a chamada do veterinário, desse sem vergonha? Para ele aplicar injeções letais nos 10 cachorros, para matar os 10 cachorros. Porque ele não queria cuidar dos cachorros que eram cuidados pela esposa que morreu. Então essa foi a solução que ele achou. Por uma sorte divina, uma outra cuidadora passava pela frente da casa e percebeu que no dia seguinte à morte da mulher, havia o carro de um veterinário estranhamente parado na casa onde estavam os 10 cachorros. 2 já tinham sido assassinados, deu para salvar 8 ainda, né, desse cachorro. Esse cara, 4 anos com cesta básica é nada, né? Porque um desgraçado desse tem que estar na cadeia de verdade, né? Aliás, o veterinário também tinha que ter um caminho bem parecido. E não adianta usar o argumento, não, mas contra os humanos, sim, que seja maior, o dobro, a pena de quem usa de violência contra pessoas indefesas, não é? Aproveite-se a oportunidade, então vamos pra cima disso. Aproveite-se a oportunidade. Agora, você não pode simplesmente tratar como uma coisa banal alguém que faz um troço desse, por exemplo, né? Porque é uma covardia, é uma covardia. E é óbvio que não se restringe a cachorro e gato, né? De jeito nenhum, não é mesmo. Não é mesmo. Zaidan, Ronald. Diga, Herrero. Só para complementar, tem outro motivo pelo qual a gente tem que analisar essa questão só entre cães e gatos, né? Só para cães e gatos. É porque, inclusive, o Fred Costa estava contando para mim, a gente não conseguiu colocar a entrevista como um todo, é normal, né? Pega só um trechinho da entrevista. Ele falou que foi muito difícil conseguir uma maioria, né? Tanto na Câmara dos Deputados como também no Senado. O diálogo foi bastante extenso e bastante cansativo para que eles conseguissem reunir o número de votos necessários para que esse projeto de lei fosse aprovado. Então, quando você restringe só para cães e gatos, a conversa com outras bancadas, bancada ruralista, enfim, outras bancadas... de rodeio, vaquejada, exato, né? Exatamente. Rodeio, aí eles vaquejada, só pros, festa do boi, farra do animais, boi. Né? Isso, exato. Aí tem isso que facilitou a aprovação do projeto. Valeu, Lucas Herrero, bom trabalho para você. Obrigado, Herrero. Parabéns pelo trabalho, hein? Obrigado, Zaidan. Obrigado, Ronald. Abração pra vocês aí. Valeu. Boa semana. Até mais, até mais. Ô, Zaidan, desculpa aí, viu? Acho que eu perdi um pouco a estribeira, né? Chamei o cara de não. Outras coisas, mas não deu pra segurar, não, o assunto merece reações de indignação mesmo, Ronald.